O que a gente vai falar hoje é sobre uma ferramenta que o design usa constantemente, que se chama mapa de empatia. A gente vem falando muito sobre empatia, a importância da empatia, e para falar sobre o outro, para comentar sobre o outro, para você ter respeito pelo outro, então você tem que ter mais empatia, tem que entender melhor o outro, né? E muitas vezes a gente usa essa palavra também de forma errada, algo que a gente utiliza para falar que eu estou me colocando no lugar do outro. Na verdade, a empatia é uma coisa muito semelhante a isso, mas não é exatamente isso. Meu nome é Hulk Janelis, sou designer de produto com mais de 25 anos de mercado, professor universitário e ajudo empresas e pessoas a se tornarem mais inovadoras e eficientes. A gente sempre fala que design é aquele cara, né, aquela profissão que desenha para e com os outros. Então eu considero essa ferramenta, que é o mapa de empatia, uma das ferramentas principais para você realmente, depois que pesquisa, faz uma imersão, às vezes uma pesquisa pode ser até quantitativa, assim como qualitativa, e você preenche esse quadro, começa a entender quais são as características dessa sua pessoa que você está investigando. Antes de mais nada, vamos entender uma coisa muito importante. Muita gente fala que a empatia é aquele momento que você se coloca no lugar do outro, né? Você entende o outro. Por que essa frase está meio errada? Na verdade, você se colocar no lugar do outro é alteridade, ou seja, você vai passar a jornada do que o outro está passando. Eu quero entender como os usuários de ônibus, eles usam esse ônibus, tá? Se eu for pelo processo de empatia, eu vou entrevistar um conjunto de pessoas que pegam ônibus, vou entender as necessidades e tudo aquilo que está relacionado a ele. Pode ser uma coleta qualitativa, que são entrevistas, né, imersão, ou pode ser quantitativa, eu entrevisto uma quantidade enorme de pessoas, isso é empatia. A alteridade é eu me colocar oficialmente no lugar do outro. Lembra do exemplo do ônibus? Então a alteridade é eu pegar esse ônibus, eu passar pelo processo que eu entendi que uma pessoa passa na hora de pegar o ônibus e ir identificando. É sua capacidade aí sim de se colocar no lugar do outro, quer dizer, fazer uma jornada, que é o que a gente chama também de a jornada do usuário. Eu vou trazer 3 quadros aí de mapa de empatia que são interessantes pra gente. Você vai ver que todos eles têm a mesma característica. Eu uso mais o terceiro quadro, que eu acho ele mais interessante. Inclusive todos esses quadros aqui eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Junto com o link também dos outros vídeos que eu vou citar aqui, dos livros que eu usei para estudar isso daqui, tá? Que eu uso constantemente. Então o mapa de empatia, eu coloco aquilo lá que a gente sempre fala, a pessoa aqui no centro do mapa, dividido em 4 blocos, onde você tem um bloco do que pensa e sente, o bloco do que vê, e eu gosto de colocar vê e enxerga, o bloco do que fala e faz, né? O bloco do que escuta e ouve. Eu gosto de colocar o ouve também, porque às vezes não necessariamente o que você vê é o que você enxerga. Enxergar é a atitude de você compreender, ver você pode ver. Tanto que o ser humano ele vê aí em torno de 40 mil imagens durante o dia, e você não registra todas, você registra aquilo que você tem pontos de interesse, tá? Isso faz parte de neurociência. Ouvir, você pode ouvir um monte de coisa, um monte de barulho, mas o que você escuta é quando você realmente direciona o seu ouvido para isso. Porque quando eu tô colocando essa questão de ouve, escuta, vê, enxerga, fala, faz, pensa e sente, eu tô analisando mais do que simples características, mas eu tô já entendendo ações. Às vezes eu percebo na minha imersão, tá? Fazendo as entrevistas, que uma pessoa fala que ela é super ecológica, que ela é responsável, que ela é um monte de coisa, e na hora que eu estou observando o que ela faz, ela não tem atitudes para isso. E às vezes não é nem filha da putagem, tá? Às vezes é simplesmente uma ação, você tá no automático. Aliás, tem um excelente livro que eu vou deixar aqui embaixo a descrição dele, compra aí pelo link do afiliado, que é importante pra gente, que é O Poder do Hábito, livro fantástico, que fala muito sobre isso, que você tem hábitos que são automáticos, você entra meio que no automático. É meio aquela história de quando você começa a dirigir, você não consegue olhar a velocidade, ao mesmo tempo trocar a marcha, ao mesmo tempo olhar para a direção. 5, 10 anos depois, nossa, você faz tanta coisa no automático que você já criou esse hábito. Basicamente ele pergunta o que ele escuta, né? O que ele pensa e sente, escuta e ouve, né? O que ele vê e enxerga, o que ele fala e faz. Quem é esse ele? São as pessoas. Eu tô, afinal, chama mapa de empatia. Estou entendendo as pessoas e eu vou preencher esse mapa. Imprime um grande e vai colocando post-it ou anotando. Cara, isso é muito importante, tá? Porque quando você faz isso, você enxerga todo o plano na sua frente. Então, peraí, então quer dizer que tem vários quadros quando você tá trabalhando? Sim, tem vários. Eu deixo no computador, mas eu faço isso na parede quando eu preciso fazer uma imersão com mais pessoas. O que esse elemento ele vai gerar de análise para mim? Ele vai gerar as dores, né? Ou dor, que são os medos, frustrações e obstáculos, os problemas que são identificados em tudo aquilo que foi falado, e os ganhos, né? Os desejos, necessidades, formas de medir sucesso, obstáculos. Se eu fosse falar de uma maneira meio errônea, meio superficial, o que é positivo e o que é negativo, que às vezes o negativo pode ser positivo. ChatGPT, né?
puta, eu tenho que criar um script. Cara, é uma dor, um problema em gerar a imagem que eu preciso através do ChatGPT, ou do Midjourney, ou de várias ferramentas de inteligência artificial, né? Que é uma geração que escreve pouco. Gera que ele tenha a necessidade de escrever e aprender a escrever da maneira correta. E tem que passar um script, você tem que dar um comando muito bem colocado. Então isso, por exemplo, é uma dor, é um obstáculo. Eu tenho que escrever bem, mas é um puta de um ganho. Sacaram? Você percebe que a pessoa tem que treinar a habilidade da fala, da escrita, pra marcar, ó, o que ele pensa, ó, tá na parte do cérebro. O que ele vê, ó, tá na parte do ver. O que ele fala, muitas vezes eles botam a boquinha do personagem aqui embaixo. Então é o que ele fala. E às vezes tem uns que tem um ouvido aqui e o que ele escuta. Tem algumas empresas, até dessa IA aqui, foi daqui que eu peguei, achei legal porque eles colocam de uma maneira interessante, tá? Que é o seguinte, tem algumas empresas, tem algumas pessoas que criam isso através da persona criada. O que a persona é, resumindo por cima? É a representação simbólica, a representação de uma persona, de um avatar de que consumiria o seu produto ou serviço. Eu costumo dizer, eu já trabalhei isso com várias empresas ao longo da carreira aí dos 25 anos, que uma empresa não tem só uma persona. Ela pode ter uma característica de uma persona que parece enaltecer mais, mas na verdade não tem. Eu acredito que o mínimo aí de personas são 5. Tá? Eu sempre encontro 7, 8 personas, 3, já fiz 3 personas, você vai compactando, mas não, mas eu tenho só uma. Cara, quanto mais você compacta para uma persona, menos estratégias você pode usar às vezes para comunicar, e às vezes você está comunicando de uma maneira errada para possíveis pessoas que às vezes são bem distintas e que poderiam usar seu produto. Ter claro essas pessoas ajuda você a fazer comunicações mais assertivas, tá? Comunicação, produtos e serviços. Eu vou lá e crio uma persona, crio um personagem, crio um avatar ou alguns e vou usando mapa de empatia para justamente identificar mais. Então, lembrando que a persona não é criada da cabeça, tá, gente? Pelo amor de Deus, ela é criada através de uma pesquisa. Então, tudo isso que se cria dentro dessa estrutura dessa persona, no caso, ele vai usando de acordo com a persona que eu criei. Então ele vai usando de acordo com essa necessidade, entendendo esse público e essa necessidade. Beleza. Então tem muita gente que usa isso, usa o mapa de empatia justamente para confrontar e entender melhor essa persona que foi criada. Óbvio que eu pesquisei, eu entendi, eu saquei, mas eu vou identificar. Isso ajuda muito a alinhar a propaganda, alinhar a expectativa. Isso aqui você passa para todo mundo, é muito legal, porque você alinha tudo. Ela vem com algumas coisas, né? O que vê, quando você olha, primeira divisão utilizada, abordar estímulos visuais pela persona, assim, busque responder as seguintes perguntas. Então ele tá falando sobre a persona, tá vendo? O que ele fala e faz, tá tudo mais relacionado à persona. E aí vai falando sobre dores, ganhos, né? Quais são as necessidades e ganhos que tem, as dores e tal. Dores e ganhos aqui foi o que eu coloquei, porque eu gosto de colocar quais são as preocupações, são as dores, quais são as necessidades, que são os ganhos. O que eu mais uso é, após eu fazer uma análise mais aprofundada do meu cliente, eu vou lá fazer uma análise, e esse mapa de empatia é um dos mapas que eu mais gosto. Agem na internet. Eu estimulo muito a procurar essas coisas na internet, porque todas as ferramentas estão lá, então é legal você entender que é fácil, sabendo o nome, você vai atrás. Então eu uso muito esse vermelhinho aqui, tá? Que eu acho que é excelente, tá vendo como a boca tá mais perto aqui do que fala e faz, agora que eu falei? Eu uso muito para analisar os dados, tanto quantitativos quanto qualitativos do que eu fui pesquisar. Então vamos dizer que eu pesquisei uma gama enorme de pessoas. Estou fazendo uma pesquisa, inclusive é uma pesquisa que eu peço para os alunos fazerem. E aqui, quando eu estou falando de alunos, é que eu uso isso constantemente. Eu dou aula todo semestre, às vezes pego 2 turmas no semestre e vou dando essas ferramentas para várias pessoas. Então isso aqui é testado com 100 alunos por semestre, no mínimo. Uma das matérias que eu vou explicando como é que eu faço a coleta de dados. Ensino os alunos a fazer uma pesquisa ou no SurveyMonkey, ou no... Eu gosto de usar muito o Google para fazer isso, que tem um do Google, antigamente era o Sheets, agora é o Google Pesquisa. Então vamos dizer, você já tem uma ideia, você quer uma ideia que pode ser vinda de um briefing, vinda de qualquer coisa, você fala, mas o briefing já determina a persona. Não necessariamente. Ele determina talvez uma persona, e as empresas elas tentam isso de falar, a minha persona é essa, ou a minha persona é essa. Às vezes o masculino e o feminino são muito próximos do tipo de persona, só tem mudança de sexo. Pode ser uma persona também que é binária, não importa. É muito claro, assim, a minha persona é essa. Mas dentro desse característica de persona tem vários. Eu ensino um aluno a entender o briefing. Quer saber um pouco mais de briefing? Dá uma olhada no vídeo que eu fiz, que eu falo muito isso sobre o triplo diamante, tá aqui também o link. O triplo diamante vai mostrar pra vocês que o briefing não necessariamente tá certo, tanto que eu chamo de escopo. Quem viu o vídeo sabe disso, porque ele tá muito à frente. Às vezes ele foi enviesado por alguém que escreveu isso daí. A nossa profissão não podemos estar enviesados, temos que tirar o máximo possível, ter de fato empatia e alteridade, entender realmente o outro e se colocar no lugar do outro. Então eu gosto muito disso para quando eu tô fazendo uma pesquisa quantitativa, então, ou quali, mas a quantitativa é engraçada. Eu pego a quantitativa, faz lá 5, 6 perguntas, que eu falo para não fazer muito, porque as pessoas não gostam de ficar respondendo, mas as perguntas, elas são perguntas-chave do que eu preciso entender do cliente, não perguntar você gosta dessa caneca ou não. Essa pergunta não funciona.
Sua pergunta não serve para absolutamente nada, a não ser falar, metade falou que gosta, metade falou que não gosta. Mas isso não quer dizer que a metade que falou que não gosta de fato. Às vezes não gosta da asa, por exemplo, da xícara, e não da xícara. Entendeu? Você fala, não gosto da xícara. Aí você muda a xícara inteira, já vi muita empresa cometer esse erro, tá? Vou mudar a xícara, muda, fala, pô, mas mudou, mas por que o pessoal não tá gostando, sacaram? O iPhone teve um modelo lá que é o CE, que era um modelo de iPhone que tinha um coloridinho atrás. Eu acho que ele era da geração do iPhone 6, ou iPhone 7, só que ele veio com a tecnologia do iPhone 5, e era coloridinho. Foi uma época que o iPhone investiu em fazer coloridinho. Então, voltando agora para os próximos, vão fazer isso. Parece que vai retornar esse conceito. Muita gente criticou, não, mas não é. Teve gente que consome iPhone que falou, mas não é o público, vai estragar o meu iPhone. Teve gente que se sentiu acuada, tá? Quando você perguntava, fala, puta, vai estragar. E aí você fala, a pessoa falou, me senti acuada, acho um absurdo, estão estragando. Eu falou, eu só acho complicado, porque, o iPhone ele é tão bonito. Eu já vi várias respostas. O iPhone é tão bonito, então aí começa a colocar cor, bota a capinha, não estraga. Aí você fala, mas não tá estragando, né? E um público falando, puta, que legal, agora eu posso ter meu primeiro iPhone com características de iPhone, e que eu posso até escolher a cor, olha que fantástico. Isso porque quando lançaram o iPhone, uma das críticas era, mas só tem preto. Sacaram? Depois teve o prata, depois teve o branco, demorou muito pra ter o branco e o preto. Você tem 2 clientes, você não tá deixando, você não tá piorando o produto top de linha. Não, você tá só entrando com mais o produto na linha pra atender essa demanda de mercado. Só que você não tá destruindo o outro. Uma hora é quando você começa, por exemplo, baixar custo e um monte de coisa. Uma hora seria, a gente não vai produzir mais aquele, isso aqui é bem mais barato e o custo-benefício é melhor. O custo-benefício, tipo, o quanto eu gasto pra fazer ele é muito mais barato do que o outro. E é mesmo, porque ele já é com uma tecnologia que já é, entre aspas, ultrapassada. Mas não é um outro público, tá? Isso aí é muito importante para o posicionamento das empresas. E aí nessa análise quantitativa, eu pego simplesmente aquelas análises e vou entendendo o que a pessoa sente e pensa, entendendo o que ela fala e faz, entendendo o que ela vê, entendendo o que ela escuta, tá? Então eu pego aquelas respostas e começo a qualificar elas, porque quando você faz as perguntas certas, não está perguntando só se gosta ou não gosta, entender o porquê gosta do iPhone, não o que se gosta. E daí desse porquê gosta, você vai começando a ir atrás e falar, tá, vamos investigar então características físicas, vamos investigar como usa, e daí você vai entendendo. O legal é que as respostas, por exemplo no Google, que eu gosto de usar bastante, ela é uma resposta, tá, que ela vem uma abaixo da outra, beleza, tem o gráfico, mas também tem o Excel. Quando você pega o Excel que é gerado dessas respostas e você pega uma linha, tipo uma pessoa A deu uma resposta para resposta 1, para resposta 2, para resposta 3, para resposta 4, você consegue fazer cruzamentos, consegue falar, nossa, que interessante, o grupo de pessoas de tal característica que deu esse tipo de resposta e é sexo, sei lá, exemplo, feminino, tá falando isso nessa pergunta final. Mas o pessoal do sexo masculino que deu o mesmo tipo de resposta, tá falando outra coisa totalmente diferente. Aí você começa a fazer cruzamento e fala, olha o que ele ouve, olha o que ele pensa, olha o que ele fala. Dali surge características projetuais, tá? É importante salientar, quando eu faço a pesquisa num projeto, eu vou atrás de um público que teoricamente é o público-alvo do que eu quero, tentando entender quem são esses stakeholders, os extremes, assim como é o stakeholder normal dali, beleza? Com os meus alunos eu testo o negócio mais aberto, então eu falo, olha, vai lá e faz uma pesquisa larga. Ele fala, mas não sei o público, calma. Aí ele faz, aí quando eles começam a enxergar, e nesse ponto que ia chegar, eles começam a identificar na própria pesquisa que tem clientes e pessoas diferentes. Cria um mapa de empatia para cada tipo de pessoa que você vai percebendo. Vamos extrapolar isso para a empresa? Na empresa, imagina, eu estou fazendo um levantamento com um público-alvo, que eu já sei que público que é esse, muitas vezes eu tenho as características, até porque já tem um consumo, já tem um desejo de marca, já tem um negócio assim, e dentro desse próprio público eu falo, nossa, tem características diferentes em cada público do próprio nicho que já foi estabelecido. Olha que poderoso que é isso. E se você usa esse mapa de empatia nesse momento, da coleta dessas informações de entrevista, sai do mapa de empatia aí sim a persona. Então você pode ver que você tem um mapa, né? E você tem as perguntas, o que realmente conta, ó. Quais são suas principais preocupações e aspirações, o que ele vê então, em que ambiente está inserido, quem são seus amigos, o que o mercado oferece, seja aqui com os concorrentes ou o mercado, o que eu mesmo ofereço para ele, né? Quais são suas atitudes em públicos, como é a sua aparência e como se comporta com os outros, né? O que os amigos dizem, o que seu chefe fala, o que os influencers dizem. Então, são perguntas que estão relacionadas a isso. É legal que dá para ampliar, não tem perguntas fixas. Aqui eu uso muito como um orientador, né? Do que eu tô falando. Então, se eu tô entendendo o que escuta, eu vou investigando o que ele escuta, o que ele ouve que as pessoas falam. Mas com isso, a gente consegue aqui embaixo, é basicamente nós preenchendo, tá? Isso eu gosto muito de usar essa parte de dores e ganhos, que são as impressões do que eu tenho, porque quando eu faço essa análise aqui de cima, eu entendo melhor quais são as dores e os ganhos,
tá? Quais são as frustrações e quais são os ganhos, os desejos, o que ele almeja. E aí você tem o jeito simples, vocês viram o mapa de empatia. Resumindo bem, então, você pega aqui o que ele vê, aí tem várias perguntas, vou dar alguns exemplos de pergunta. Em que ambiente está inserido? Quem são seus amigos? Quais os aspectos mais frequentes do seu dia a dia? O que o mercado oferece? Aí o que ele ouve ou escuta, né? Quais indivíduos e conceitos exercem influência sobre essa persona? Quais são seus ídolos? Quais são suas marcas preferidas? Quais são seus produtos de comunicação mais consumidos? O que seus amigos dizem? O outro é, qual a perspectiva da persona? Quais são os aspectos dos problemas? Quais são seus sonhos? Quais são suas principais preocupações e aspirações, né, dentro do que ele pensa, né, o que ele fala e faz, sobre quais temas sua persona, sua pessoa costuma conversar, simultaneamente qual é o seu comportamento, né, quais são os seus passatempos, quais são suas atitudes em público, como é a sua aparência e como se comporta com os outros. Tá vendo essas coisas? Com tudo isso respondido, você entendendo melhor também as respostas são mais norteadoras. Elas são norteadoras no seguinte sentido: o legal de entender essas perguntas é, eu tenho coletei as respostas, quando eu olho para esse conjunto do que fala e faz, do que pensa e sente, do que vê, do que ouve, escuta, eu tenho que usar essas perguntas mais para nortear. Eu não preciso ser tão caxias de falar, nossa, eu tenho que ir atrás, quais são os seus ídolos? Não, beleza. Aí sim, tanto que eu não coloco, tá vendo, 1, 2, 3, 4 aqui, eu não coloco como 5 e 6. Eu simplesmente falo, cara, quais são suas preocupações, dores, quais são suas dores? Né? E daí então, aqui, quais são as preocupações de persona, quais são as insatisfações, quais os obstáculos que precisa superar e tal. Aqui eu já entendi quais são as dores que doem nele. Né? E aqui, às vezes, eu tô analisando um produto, um serviço, entendendo, falar, puta, pegar ônibus, o degrau é alto, pegar ônibus, nossa, a catraca é apertada, sei lá, né? Então você tem várias coisas que você vai identificando, entenderam? E a mesma coisa, quais são as suas necessidades e ganhos, o que ele tá falando de positivamente, quais são os seus ganhos? Lembra que eu falei sobre o ChatGPT? É um puta ganho. Pro usuário pode ser uma dor, falar, eu tenho que escrever, aprender a escrever, mas na hora que você olha projetualmente, fala, cara, é um puta ganho, porque ele tá aprendendo a se comunicar. Olha que foda que é isso. Por isso que eu falo que não eu já falei isso em alguns vídeos, o cliente não determina tudo, o cliente nem sempre tem razão. Aqui um exemplo claro: se você observa e vê que é muito melhor culturalmente toda essa evolução, por que não deixar? Por que não fazer? Eu vou ficar adaptando script? Não, né? Eu vou mostrar, né? A pessoa tem que aprender a usar aquilo. Então, o mapa de empatia é uma ferramenta muito poderosa para isso. É uma das ferramentas que eu mais uso, uma das ferramentas que eu mais gosto. Eu uso ela em vários momentos, principalmente no momento de coleta de dados de pesquisa. Dessa primeira coleta de dados, por exemplo, que eu faço com alunos, porque eu preciso jogar eles na pesquisa, porque se não joga, cara, para a empresa já acontece isso, tá? E, curiosamente, contra-intuitivo, os alunos têm mais facilidade de fazer as perguntas diferentes quando você provoca do que as empresas. As empresas estão mais travadas. É contra-intuitivo. Você fala, não, o cara de uma empresa já tem horas de voo, então ele tá tranquilo. Não, ele fica mais travado, ele fica com mais medo, tá? Literalmente que eu brinco é porque o dele tá na reta. Tem uma ideia, a gente precisa resolver um problema, porque sempre tem um briefing. Vamos desconstruir esse briefing, vamos entender e vamos analisar sobre as pessoas. Mande essa pesquisa para uma porrada de gente. Dentro dessa porrada de gente vai ter mãe, pai, amigo, tio, um monte de coisa. Eu sempre falo, tenta diversificar, tá? Essa pesquisa. Vamos tentar chegar em umas 100 pessoas. 100 pessoas é um número muito bom para pesquisar, que aí o erro vai ser na casa de 1%, né? 1.000 pessoas, 0,1%, né? Até porque eu dou um período aí mais curto, período de no máximo 2 semanas. Ele começa a preencher o mapa de empatia, ele já começa a identificar tipos de público. Uso o mapa de empatia para todos os meus projetos. Inclusive, eu já usei o mapa de empatia, por incrível que pareça, para sócios. Essa marca eu fiz a marca, depois eu fiz o posicionamento estratégico da marca, fiz rótulo tal, que é a Grão Vizir, uma sala de especiarias. Os sócios brigavam muito, porque basicamente o que acontecia? Era para fazer uma sala de especiarias. Uma sala de especiarias é fazer temperos, tá? Eu tô resumindo muito por cima, tá? A sala é um tipo de especiaria que se faz, são especiarias indianas. Inclusive eu acabei descobrindo que cada família, né, cada casa de família, casa que eu digo os nomes, tem suas masalas específicas. Eu achei isso sensacional. A pessoa, Marcelo lá, tal, é o cara que cria essas especiarias, vai pra cozinha, testa, vai comprar, cheira os elementos, né? Estuda sobre isso, estuda sobre gastronomia, tal, não sei o que lá. É um cara que vai muito em cima disso. E ele testa, ele vai, ele faz, ele testa até chegar. Às vezes um mês pra chegar, às vezes chega em 2 dias, mas ele vai testando e fazendo bolo, formas e tal. Em contrapartida, a sócia dele é uma pessoa muito metódica, extremamente metódica. Tudo tem que estar limpo, organizado, arrumado, e eles quebravam muito pau. De brigar, falar, puta, mas ele é desorganizado e tal. Na hora que eu comecei a ver esse cenário, eu identifiquei nos dois que os dois eram opostos e complementares, assim, mas era, sabe aquela coisa muito dicotômica mesmo? Eram muito opostos e muito complementares. Era assim, eu acho que de tudo que eu já estudei até hoje, é o mais bizarro de todos. Eu talvez ponha aqui, que se eu achar eu ponho aqui para mostrar os mapas. Eu fiz um mapa de empatia para cada um deles, para mostrar para eles que eles eram opostos
e complementares num nível que ele tinha, se ele não ficar fazendo teste com umas salas, testar, validar 1, 2, 10, 15 vezes, ele não cria a possibilidade de umas salas novas, o que é muito importante para a marca. A marca é importante ele criar possibilidades novas. Mas se não tiver ela para cuidar do espaço físico, loja, para organizar temperos, organizar as coisas, fazer o livro caixa, organizar entradas e saídas, não funciona a loja. Então, no final das contas, eles estavam brigando, um tá tentando fazer com que o outro fosse muito parecido, principalmente o que era mais organizado brigava com o que era, entre as menos organizado, porque quando eu falo menos organizado é que ele testava muito, mas é um cara também super organizado. Ele sabia o tempo que usava, a quantidade, anotava, fazia todo esse processo, tem que ser organizado, certo? Pra saber quanto de quantidade que eu tô usando e tal. Mas aí eu mostrei pra eles, através do mapa de empatia de cada um deles, falando, olha como vocês são complementares, olha como que você enxerga do outro, não é um problema pra marca, é um problema pra organização da loja. Então, faz o que você está fazendo, continua organizando essa loja, livro caixa, tudo é com você. E com ele, deixa ele criar, porque se ele não criar novas especiarias, as pessoas não vão ter interesse em voltar para a coisa. E esse é o princípio da Grão Vizir Massalas e Especiarias, que aliás foi uma coisa que eu coloquei depois. Era Grão Vizir Especiarias e eu acabei colocando depois, vamos colocar Massalas e Especiarias. Parece óbvio, mas ele não estava usando Massala no nome. E Massalas e Especiarias são coisas distintas. Massalas são conjuntos que você faz, se não me engano, curry é um tipo de massala, e existem vários tipos de curry, o que a gente está mais acostumado ao amarelinho, mas existem vários tipos de curry, inclusive cada família pode ter seu curry, que é um tipo de massala, e aí tem as especiarias que tem uma salada, né, tem especiaria que às vezes ele vende uma cúrcuma separada, ele pode vender um temperinho separado, uma pimenta do reino separada, e a massala é a mistura dessas coisas, vende um bolo que é massala, então são massalas e especiarias, só colocar como especiarias. Aí ele passa de ser conceitualmente uma coisa que era Grão Vizir Especiarias, que então vende especiaria, eu quero comprar um pouco de tomilho, vou lá comprar, quero um pouco de coisa, vou lá comprar. Não, ele é muito mais massala do que especiaria. Só que não podia perder especiarias, era interessante ele vender essas especiarias pro público dele, mas a massala era o coração da história toda. Então a gente acabou deixando isso daí. Grão Vizir é um tipo de um grão que ele tem o nome de Grão Vizir, né? E usa todo um conceito e tal, mas um dia eu comento sobre isso, beleza? Esse é o ponto, é o mapa de empatia, ferramenta poderosíssima, ferramenta importantíssima, e eu vou deixar aqui embaixo alguns lugares que a gente pode localizar isso, beleza? Não esqueça de ver os outros vídeos, dá like aí, que isso é muito importante pra gente, aperta joinha, aperta o sininho pra receber mais notificações, e curta lá os outros canais que eu tenho, meu canal do Instagram, me segue lá no Instagram, no Hulk Janelli, e tem também o da Atom Studios, que é a minha empresa. E você tem também o canal da Atom Studios, tá? O Hulk Janelli Atom Studios aqui no YouTube, que é justamente falando sobre alguns processos de produção. Ali eu me dedico mais a isso. Vamos lá que a gente tá enchendo, quero chegar a 100 mil inscritos lá, beleza? É isso aí, valeu, fui!